Boa noite, pessoal. Aqui é o Rafael Cano, né, do canal Dev Cano. E agora eu vou dar início à nossa segunda live aí estudando Python, né? E a live 001, mas é a segunda live, né? A gente começou da zero. Tá, então, prosseguindo aqui os estudos, na, na última live, a gente viu aqui ó, algumas definições básicas da linguagem, né? E usamos ali como fonte o livro Aprendendo Python, Learning Python, né, do autor Mark Lutz. Então a gente viu basicamente, né, a diferença ali, o que seria uma linguagem de script e uma linguagem de, de programas, né, para a criação de programas, né, que o Python se encaixa muito bem nas duas. O lado negativo do Python, que é a menor velocidade de execução de alguns tipos de programa, e os pontos fortes dali técnicos, né? Pontos positivos técnicos do Python. Né? Ó, orientado a objeto, é uma linguagem livre, portátil, né? Então pode ser utilizado em várias plataformas, né? E é poderoso aqui com uma série de características que tornam uma ferramenta poderosa, tipagem dinâmica, gerenciamento de memória automático, suporte para programas grandes, né? Grandes sistemas, alguns tipos de objetos nativos. Ele já vem com essas implementações, ferramentas nativas também, as bibliotecas prontas e a participação ativa da comunidade. E posteriormente a gente viu de forma bem básica ali a execução dos programas ali, como o interpretador Python ele executa os programas. Tá? E aí hoje eu quero dar prosseguimento e vendo finalmente a parte da sintaxe básica ali. A sintaxe básica é mais ou menos a forma como se escreve o código Python, né? Ou mais ou menos o que seria as regras gramaticais do português é mais ou menos a sintaxe básica, é o que eu entendo por sintaxe básica. Então, eu já marquei alguns tópicos que eu me lembro, né, de diferenças ali do Python para outras linguagens, né? E a primeira, quem já estudou outras linguagens de programação vai ver que a primeira ali mais clara é o fim de linha, né? A terminação da linha ali não é necessário o ponto e vírgula. Geralmente é necessário o ponto e vírgula ali para marcar o fim da linha. No Python não há essa necessidade. Para seguir o estudo aqui da parte da sintaxe, eu achei melhor a gente ler aqui a documentação. Então, essa parte aqui análise léxica, aqui no item 2 aqui, o tópico 2 da documentação do Python, ela é interessante e ela detalha esses aspectos aí, em termos técnicos, que eu acho que é importante a gente ser introduzido a ele. Aqui já no primeiro parágrafo ele descreve aqui que o Python é feito por um analisador e a entrada para esse analisador é um fluxo de tokens, tá? E o analisador léxico divide o arquivo em tokens. Então, o arquivo que a gente escrever, né, o nosso programa Python, ele vai ser dividido em um fluxo constante, um fluxo ali de tokens para o analisador. E esses tokens são como se fossem caracteres, né? Então, cada caractere que a gente escrever, ele vai ser transformado nesse token que o analisador vai ler ele e analisar. Isso aqui é importante. O Python lê o texto do programa como ponto de código Unicode. E a codificação de arquivo de origem pode ser fornecida na declaração que, por padrão, é o TF8. Então, o padrão de código que o Python suporta ali, por padrão, é o TF8. Se a gente não definir outro padrão de código, então o TF8 ele já está pré-definido. Tá? Isso aqui é importante principalmente para outro falantes de outras línguas, né, como português, né, que não o inglês. O inglês, a maioria das linguagens de programação antigas eram baseadas no padrão ASCII, né, que só tem os caracteres do inglês e mais alguns outros caracteres. Né? E hoje em dia o padrão mais moderno é o TF8 que vai abranger ali quase todas as
os códigos e caracteres de quase todas as línguas aí que existem no mundo. Só para ilustrar aqui, eu entrei aqui no site nesse site aqui que tem a tabela de códigos Unicode. Então aqui a gente vai ver o caractere, ó. O A, por exemplo, o A maiúsculo, ele identifica como latim capital letter A, né? O código dele é esse aqui, ó, 1 mais 0041. E no hexadecimal é esse aqui. Vamos ver no binário. Decimal. Ó, no decimal, o A maiúsculo ele equivale ao número 65. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente escreve lá o código Python, se a gente escrever uma letra A maiúscula, esse analisador ele vai transformar ela na verdade, ele vai ler ela como o número 65, né? Em decimal. No binário, que é como ele vai ler na verdade, né? É esse aqui. Ó, 0, 1, um monte de 0 e 1 no final. Tá? Então, a gente tem que lembrar que a máquina, o nosso computador, ele sempre vai, no final de tudo, ele vai transformar tudo nisso aqui, né? No código binário. Então, ele entende o A maiúsculo como esse conjunto aqui de caracteres aqui, esse número binário. E que é o mesmo número do número 65 em decimal. E ele vai entender se é a letra A ou se é o número 65 de acordo com o contexto ali do código. Né? Se estiver falando de um número, ele vai entender que isso aqui é um número. Agora, se estiver no meio de uma string, ele vai entender que é uma letra. Aqui, ó, um programa Python é dividido em uma série de linhas lógicas. Então, a gente vai escrevendo o programa, né, linha a linha, e ele vai ser dividido em linhas físicas e linhas lógicas. Então, aqui ele explica o que é cada uma. Né? E o que vai demarcar o fim dessa linha lógica em outras linguagens de programação, seria o ponto e vírgula. No Python não há necessidade. Quando a gente aperta o Enter, automaticamente o Python vai adicionar ali um caractere de fim de linha. Aqui o que é a linha lógica? Uma linha lógica é construída a partir de uma ou mais linhas físicas. Né? Então a linha física é aquela que a gente vê quando está escrevendo o código. Né? E uma linha lógica pode ser construída de uma linha daquela ou de mais de uma. Tá? Para ser construída por mais de uma linha física, a gente vai ter que, implícita ou explicitamente, usar os caracteres que juntam as linhas. E aí a gente já vai ver o que é isso. Aqui, ó, o fim de uma linha lógica é representado pelo token newline, ou nova linha. E aí, esse token aqui ele vai depender de cada sistema operacional. Então, no Windows é um caractere, no Linux é outro. Aqui, sobre as linhas físicas, né? Uma linha física é uma sequência de caracteres terminada com uma sequência de fim de linha. Então, praticamente sempre, a linha física quase sempre vai coincidir com a linha lógica. Né? Só quando a gente usar um caractere para juntar essas duas linhas físicas, e aí sim a linha lógica vai ser constituída por mais de uma linha física. Tá? Então, aqui ele explica, ó, nos arquivos de origem, em cadeia de caracteres, qualquer uma das sequências de terminação de linha de plataforma padrão pode ser usada. O formato Unix, usando a ASCII, que é do conjunto de caracteres ASCII, LF, que é o Line Feed. Já no Windows, ó, a sequência ASCII, que é o CRLF, que é o retorno seguido do Line Feed. Isso aqui é o retorno do carro. Se eu não me engano, isso aí era isso vem, acho que até das máquinas de escrever, né? Quando a gente termina de escrever uma linha, a gente tem que retornar o carro ali da escrita para o lado. Talvez nas impressoras matriciais fosse assim também. Houvesse um comando para retornar o carro ali e voltar retorno de carro e fim de linha. E já aqui no Macintosh é outro caractere, é o ASCII CR. Então todos esses aqui são caracteres de fim de linha. Né? Então significam uma coisa diferente, mas no final vai dar o mesmo resultado. Então aqui, pessoal, para demonstrar essa explicação aí do início, fim de linha, da linha física e linha lógica, então eu abri aqui o PowerShell, já entrei no prompt interativo aqui do Python.
Então, eu vou digitar aqui, ó, uma string. Primeira linha. Se eu der o Enter aqui, o Python ele automaticamente vai adicionar o caractere de fim de linha, né? E aí o analisador vai entender que terminou essa linha e vai executar ali vai mostrar no prompt ali pra gente. A string que eu acabei de escrever. Se eu quiser evitar que isso aconteça, eu passar para a próxima linha física. Aqui agora, se eu der o Enter, ele vai dar um erro, porque eu estou terminando uma linha sem fechar as aspas. Estou terminando a linha sem fechar as aspas. Para evitar esse erro, eu vou botar um caractere aqui que vai unir as duas linhas físicas e tornar elas uma linha lógica só, que é essa contrabarra aqui, ó. Então, eu coloquei a contrabarra, pulei para a próxima linha e o Python aqui, o prompt, está esperando eu continuar escrevendo essa linha. Então, eu vou continuar aqui, ó, vou dar um espaço. Agora sim, se eu der o Enter, aí ele vai adicionar ao final aqui, né, o caractere de fim de linha. E aí o Python vai entender que essa minha linha terminou. Olha lá, ele escreveu tudo como se fosse uma linha só. Então aqui são duas linhas físicas formando uma única linha lógica, porque eu adicionei esse caractere aqui, que é a barra invertida. Existem outras situações que isso acontece também, por exemplo, numa lista. Então aqui, ó, eu escrevi aqui, ó, eu criei uma variável chamada lista nomes, né? E coloquei o valor dentro dela, o valor de uma lista de nomes, né? São dois nomes, Maria e João. Aqui, como separador de itens da lista é a vírgula, então quando eu coloco uma vírgula e dou Enter, o Python entende que vai vir outro item nessa lista. Então ele vai ignorar, né, esse fim de linha aqui. Que se eu não colocar essa vírgula aqui e der o Enter, ele vai colocar um fim de linha e vai dar um erro, porque eu não fechei, né, essa lista aqui com colchetes, tá? Então, como eu botei a vírgula, então a vírgula aqui ela vai ter a mesma função, né? Esse aqui é para ignorar o fim de linha implícito, né? Esse aqui é o explícito. Eu explicitei que eu quero ignorar o fim de linha, coloquei contra barra. Aqui está implícito no meu emprego da vírgula aqui. Aqui ele explica sobre a declaração de codificação, né? A codificação padrão a codificação que a gente vai escolher usar. Se a gente não declarar, ele vai usar o TF8, né? E aí, se a gente quiser alterar, tem que fazer essa declaração no início do código, né? Através de um comentário desse aqui. Vou botar esse comentário e aqui o nome do código que você quer utilizar. Isso aqui acho que é muito específico, né? Em geral, a gente não vai fazer isso. Aqui, ó, aqui explica ali o que eu mostrei no prompt ali, né? Então, a junção de linha explícita. Ó, duas ou mais linhas físicas podem ser juntadas em linhas lógicas utilizando o caractere contra barra. Né? Foi aquilo que eu fiz, que eu demonstrei. E aqui, o exemplo que ele está mostrando aqui, ó, o meu exemplo eu fiz dentro de uma string. Entre ali o par de aspas, né? Aqui não, aqui ele está fazendo, juntando aqui as linhas das condições de um if, que a gente vai ver mais para frente. Então não precisa estar dentro de aspas, né? Isso aqui é importante. Uma linha terminada com contrabarra não pode ter um comentário, então não poderia ter um comentário aqui do lado das contrabarras. Porque, obviamente, né, quando tem a contrabarra, ele vai na linha física, a linha lógica vai acontecer que, na verdade, elas vão se juntar aqui, não vai ter separação entre elas. Continuando aqui, ó, a linha em branco. Né? Então, sempre que tiver uma linha em branco, o Python ele vai ignorar essa linha, né? Vai gerar um novo token de new line e vai pular para a próxima linha física. Então, pode deixar a linha em branco à vontade ali que
o interpretador ele vai ignorar. E aqui a indentação. Isso aqui é muito importante. Em outras linguagens, a indentação, ela é... O que que é a indentação, né? A indentação é aquele espaço longe da margem aqui, da margem esquerda, né? Então, em outras linguagens, esse espaço ele é meramente ilustrativo, assim, é só para organizar o código, para ele ficar mais legível. Mas na linguagem Python não, a indentação ela vai contar. Então, o Python ele vai entender que o código na mesma indentação, no mesmo alinhamento, eles são do mesmo bloco de código. E aí eu vou mostrar um exemplo aqui, se não tiver aqui. Ó. Aqui tem um exemplo, né, disso. Então, aqui tem uma indentação. Então, o Python entende que isso aqui ele vai ser equivalente a outro código que esteja na mesma linha. Aqui pulou para dentro. Então, esse bloco de código aqui todo, ele está dentro, ele está aninhado, né? Ele está dentro desse bloco aqui. Isso aqui é essa diferença aqui, esse espaço aqui para a margem, que é a indentação. Vamos ver o que ele explica aqui. Espaço... Então, aqui ele fala sobre a quantidade de espaços em brancos, né? Então, isso é importante. Ele vai entender essa indentação aqui com a quantidade de espaços em brancos aqui. Então, aqui tem o convencional é ter 4 espaços, né? Então, aqui tem 4 caracteres de espaço em branco. Na tabela lá, ASCII, Unicode, existe um caractere que é o espaço em branco. Esse aqui, ó, é o espaço em branco. Então, quando chega aqui, ó, aqui tem um fim de linha. Quando dá o Enter aqui, tem um fim de linha. Aqui é uma linha vazia. Ele vai ignorar. Ele chega nessa linha, essa linha tem código. Então ele vai contar ali os primeiros caracteres. Ó. Tem 4 espaços em branco. Tem 4 caracteres desse aqui. Ó. Lá, 1 mais 0,20. Que na real, para o interpretador lá, é esse número binário aqui. Vão ter 4 em sequência. Então ele entendeu, ele vai entender que é uma indentação. Esse bloco de código aqui vai estar no mesmo. Esse código todo aqui vai estar no mesmo bloco. Geralmente o pessoal usa o tab para indentar, né? Mas isso aí pode gerar um problema, porque dependendo do programa que estiver sendo usado para escrever o código, o tab pode ter uma quantidade diferente de espaços, né? Então o padrão é ser 4 espaços a cada indentação. Então cada nível de indentação são 4 espaços vazios. Aqui, passando a indentação, o fim da linha a gente já falou também. Vou tirar daqui. De linha, indentação. Aqui eu anotei também, o Python ele é case sensitive. Tá? O que significa isso? Ele diferencia letras grandes, letras maiúsculas e letras minúsculas. Minúsculas. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Com nome de variáveis, até as funções ali que a gente for escrever, se escrever com a letra errada, com a maiúscula ou com a minúscula, o Python ele não vai identificar. Então, um exemplo disso seria aqui, ó, a função print, né, que eu já usei aqui, que vai mostrar na tela, né, o que eu passar para ela. Se eu escrever print com a letra maiúscula, vai dar problema. Ó. O Python ele gerou um erro aqui, ó, erro de nome, né? Nome print com P maiúsculo não está definido. Aí ele ainda ajuda aqui, ó. Você não quis dizer print com a letra minúscula? Então isso é o case sensitive. Da mesma forma, se a gente quiser chamar uma variável, por exemplo, área igual a 100. E aí depois eu quiser chamar ela. Então aqui a área com letra minúscula, com A minúscula, aqui eu chamei ela com
com A maiúsculo, vai dar o problema de novo. Ó, o mesmo problema, name erro, ó, o erro de nome, a área com A maiúsculo não está definida. Eu anotei aqui também aspas duplas e aspas simples. Eu tenho certeza que em algum momento mais para frente a gente vai ver isso de novo. Mas eu já vou adiantar, como a gente está falando da sintaxe, né, a forma de escrever o código, o Python a gente pode empregar tanto aspas duplas como aspas simples. Tá? O importante é a gente manter a consistência. Então, se começou aqui, por exemplo, eu estou usando a aspas simples, que é o que é comumente utilizado, né? Por quem programa em Python, geralmente usa aspas simples. Né? Em outras linguagens é utilizado a aspas duplas. Mas se eu quiser usar, eu posso usar aspas duplas. Então, vai funcionar da mesma forma. Então, o importante é eu não tentar começar com aspas simples e terminar com aspas duplas. Isso aqui vai dar problema. Né? Então eu tenho que ser consistente. Se eu abrir aspas dupla, eu vou ter que fechar aspas duplas. Aqui vai dar um erro. Né? Um erro de sintaxe. Né? Então, para que serve? Por que o Python tem as duas funcionam, né? A simples e as aspas duplas. Quando eu preciso utilizar aspas dentro da string que eu quero passar para o programa, aí eu vou usar o outro formato. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui ó, uma string. Ó, isso aqui é muito comum no idioma inglês, né? Ter essa aspa aqui no final de uma palavra. Então, eu consigo passar essa string dessa forma aqui, ó, usando aspas duplas, né? Para delimitar ela, e dentro dela, essa aspa aqui vai ser lida só como texto. Se eu fosse usar as aspas simples, ia dar problema. Isso aqui, a hora que eu apertar o Enter aqui, vai dar problema. O Python vai entender que essa daqui é o fechamento dessa. E vai dar o erro aqui, ó. Essa string aqui não tem a abertura. Ó. Exatamente o problema aqui, ó. Essa aspa aqui não tem a abertura dela. Aqui ele identificou normal, abriu, passou uma string e fechou. E aqui essa daqui não tem a abertura. E a gente pode fazer o contrário também. Ó, funciona da mesma forma, né? Se eu abrir e fechar com as aspas simples, dentro da string eu posso usar as aspas duplas. Aqui ele fala sobre os identificadores de palavras-chave. Tá? Então, o identificador é o nome que nós vamos dar às nossas variáveis. Tá? Então, sempre que eu for dar um nome, existe uma regra de nomeação, né, no Python. Então, ele vai aceitar letras. Aqui ele explica aqui, ó. Os caracteres válidos para identificadores incluem letras maiúsculas e minúsculas de A a Z, o sublinhado, que é o underscore, né? Exceto pelo primeiro caractere exceto pelo primeiro caractere dos dígitos de 0 a 9. Então, eu posso usar letras maiúsculas ou minúsculas, o underline aqui, underscore, né? O sublinhado, e eu posso usar também números, desde que não seja na primeira letra da variável. Então, mostrando aqui, eu posso usar letras maiúsculas, nome. Aí, lembrando aqui, né, aquela questão do case sensitive. Ele vai, se eu quiser passar nome aqui para a função, eu tenho que passar o nome, a primeira letra maiúscula aqui de acordo com a declaração. O underline eu também posso usar. Então eu poderia fazer esse nome aqui para minha variável. Vai funcionar como e os números, né? Então,
nome 30. Só não pode, né, passar o número como primeira letra. Então, vamos tentar aqui ver se vai dar certo. Ó. Primeiro nome. Ah, já vai gerar um erro de sintaxe. Inválido decimal literal. Então, literal decimal inválido aqui. Agora eu poderia passar assim, ó, voltando aqui. Nome 1. Já está no final do nome, né? Aqui não vai gerar erro. Aqui também é interessante, ó, o Python 3.0 introduziu caracteres adicionais fora do intervalo ASCII. Então, lembra que a tabela ASCII é uma tabela baseada ali no idioma inglês, né? Então, não vai ter os caracteres especiais, por exemplo, a acentuação. Então, no Python 2.0, não poderia colocar o nome de uma variável com acento. Já no 3.0 eu posso. A gente pode testar aqui. Ver se vai dar certo. Ele aceitou, né? Só que isso aqui não é recomendável, né? Então, o mais recomendável é a gente escrever sempre dessa maneira aqui, né? Sem caracteres especiais, sem usar acento nem nada. É escrever o nome da variável, escrever o nome mais descritivo possível, né? E utilizando só letras, o underline e números. Pessoal, aqui ó, ele traz um set aqui de palavras reservadas, tá? O que são isso? São as palavras que a gente não vai poder utilizar, né, como nome de variável, né, no nosso código, porque elas já estão reservadas pelo sistema, que elas já têm uma função dentro do Python, né? O false, por exemplo, é um booleano, né? Pode ser true, que é o verdadeiro, ou false, que é o falso. Tá? Então, se a gente tentar aqui nomear uma variável de false, recebe, obviamente vai dar problema. Então, aqui, ó, erro de sintaxe, né? Não pode ser assign atribuído. Faltava a palavra. Não pode ser atribuído, né, a variável. O valor não pode ser atribuído a esse nome, né, o false, porque é uma palavra reservada, né, ele já tem uma função dentro do Python. Então tem aqui uma lista que acho que a gente não precisa decorar. Eu já estudei alguma coisa, então eu já vi que a gente vai usar várias vezes essas palavras aqui e a gente já vai saber que elas têm uma função. O import aqui, por exemplo, é utilizado lá no início do código quando a gente quer importar uma biblioteca externa para dentro do nosso código. Então a gente vai fazer o uso de alguma função ou alguma coisa de uma biblioteca externa. Então a gente vai botar lá import e o nome da biblioteca. Aqui, ó, true, false são literais, né? São os booleanos, valores lógicos, né? E aqui todas as palavras que a gente vai estar usando constantemente, então a gente não precisa decorar, né? A gente acho que já vai acontecer naturalmente. Aqui ele traz uma tabela de sequência de escape. O que são essas sequências de escape? São alguns caracteres que a gente vai utilizar para gerar um comportamento, principalmente utilizando string. Então aqui, ó, por exemplo, barra invertida é a nova linha para ignorados. O significado, né? Então se eu botar contra a barra ali, a barra invertida, né? O final da linha vai ser ignorado. Aqui, ó, quando eu não quiser
que o Python, por exemplo, ele leia na minha string a aspa. Dentro do texto vai ter a aspa. Então eu posso usar aquilo que eu demonstrei agora há pouco usando a aspa dupla, fechando, ou eu posso usar essa contrabarra antes da aspa. Essa contrabarra vai significar para o Python. O Python vai entender que é para ele ignorar o próximo caractere. Então, ó, vamos demonstrar aqui. Por exemplo, né? Como a gente tinha feito ali, ó. Então essa string aqui vai dar problema, né? Essa aspa aqui ela vai ser lida aqui como fechamento, né, dessa aspa. Então se eu quiser que o Python ignore isso e que leia ela como uma string, como o caractere da string, eu tenho que botar aqui, ó, a barra invertida na frente dela. Olha lá. O Python automaticamente joga aspa dupla aqui por fora. Tá? Isso aqui funciona para vários caracteres, até a barra. A contrabarra, se a gente jogar ela na string, ela vai dar problema também. Só a contrabarra. Olha lá. Só a contrabarra, ela vai dar problema. O Python vai identificar como uma sequência de escape que não existe. Ó, esse contrabarra S. Não existe, não está aqui nessa tabela. Né? Se a gente quiser botar a contrabarra ali e para o Python ignorar ela, ler ela como parte da string, a gente tem que botar outra contrabarra na frente. Um exemplo meio bizarro estou escrevendo aqui, mas só para a gente entender isso. Olha lá. Apareceu as duas contrabarras, né? Que eu não estava esperando. Para mim apareceria só um. Beleza. E aqui tem outros caracteres aqui de escape, né? E alguns já são conhecidos aí para quem já programou em outras linguagens, principalmente as baseadas no C ali, né? Então, o contrabarra N manda pular uma linha, né? Vamos ver se funciona. Como é que ele vai funcionar aqui? Tá. Hello, contrabarra N. Não está funcionando aqui como eu esperei. Vamos ver se no print. Funcionou aqui no print, ele funcionou. Então, aqui, ó, essa contrabarra N significa pular a linha, não pular uma linha. Então, ele lê aqui, aqui tem até o espaço que eu deixei aqui, ó. Tem um espaço aqui e ele pulou para a próxima linha. Aqui tem outro espaço, ele identificou aqui, colocou aqui e aqui é o fim, acabou a string aqui. Então, vamos tentar o contrabarra aqui dessa forma também. Olha lá, agora funcionou, né? Então ele vai printar só uma barra. Né? Ele entende que essa barra aqui faz parte da string. Aqui ele já começou a falar de literais. Eu não queria entrar nisso hoje, nesse assunto. Né? A gente vai ver os literais aqui, né? Quando a gente falar começar a estudar aqui as variáveis e os tipos de dado. Né? E aí a gente vai ver cada tipo, inteiro, numérico, inteiro, float e string. Então, eu vou passar essa parte do, dos literais. Então, para fechar aqui, hoje, vou falar aqui sobre esses outros itens que eu tinha elencado aqui. Deixa eu só tentar copiar essa tabela de uma forma. Então, faltou aqui do que eu já tinha marcado aqui antes da live começar. Faltou falar dos parênteses, operadores matemáticos e funções e métodos, tá? Então, eu vou falar aqui, funções e métodos e parênteses são complementares. Tá? Então, no Python, funções, sempre que a gente quer que
quer que o Python faça, execute alguma ação, a gente vai chamar uma função, né? Por exemplo, print é uma função interna do Python, que é uma função nativa, ela já está construída, né? A gente não precisa construir ela. Aí o que ela faz? Ela vai mostrar na tela um texto ou uma variável, o que a gente passar dentro dos parênteses, né? Então, geralmente no Python, as funções e os métodos, né, que são funções dentro dos objetos, eles vão exigir os parênteses. Aí, sempre que tiver parênteses, eles não são opcionais, são obrigatórios. Então, a gente não pode escrever print, deixa eu ver uma variável que eu já tenho colocado aqui. Vamos colocar o hello de novo. Nossa, aqui vai dar problema. Então, erro de sintaxe, faltando os parênteses na chamada da função print. Então, aqui ele até dá a correção aqui, ó, print, parênteses, e aqui dentro, né, vai o que a gente quer imprimir na tela. Tá? Então, sempre que tiver o parênteses, é obrigatório a gente colocar, eles não são opcionais, né? Isso aí no Python, na versão anterior, no Python 2, eu sei que a função print, por exemplo, não tinha parênteses. Então, no 3.0, o parênteses são obrigatórios. E, então, funções e métodos. Métodos, o que são métodos? São nada além são bem parecidos com uma função, né? Pelo meu entendimento atual, são funções que já estão criadas dentro de algum objeto. Então, existem os objetos nativos de Python e eles já têm algumas funções criadas dentro dele. São ações que eles vão executar, tá? E aqui os operadores matemáticos, vou até botar aqui. Então, os operadores matemáticos são a soma, né, subtração, a multiplicação, né, que pelo menos no português a gente usa a letra X, né, o vezes, né? No Python é o asterisco. A potência são dois asteriscos. Aí existe também o resto, né, que pelo símbolo, com símbolo de porcentagem, e a divisão inteira, são duas barras. Faltou a divisão também, né? Divisão. Então vamos exemplificar isso aqui. Então a gente pode usar aqui o prompt interativo do Python até como uma calculadora. Por exemplo, 2 mais 2, ele vai fazer a conta, né? Então 2 mais 2, 4. Aí 2 vezes 2, lembrando que o vezes aqui, a multiplicação é o asterisco. 4 também. 2 elevado a 2. Quatro também. Beleza. Agora vai dar diferença. 2 dividido por 2, 1.0. Aí ele já transformou aqui, a gente está trabalhando só com inteiros, né? Que não tem a parte decimal. Aqui quando tem uma divisão, geralmente não, né? Pode acontecer de uma divisão entre inteiros, o resultado ser um float, né? Um número decimal. Por exemplo, 3 dividido por 2 vai dar 1,5, né? Então o Python ele já está automaticamente transformando aqui os inteiros em decimais. Então aqui, ó, 3 dividido por 2, 1,5, que é um decimal, é um float, né? No Python é tipo float. Tá? Então, divisão, a gente parou. Potência, a gente já mostrou. A porcentagem, né? Porcentagem que é o resto. Então, qual é o resto, por exemplo, de 2 dividido por 2? Né? 2 dividido por 2 vai dar 1 e o resto é 0. Então aqui, ó, o resto de 2 dividido por 2 é 0. Já o 3 dividido por 2
3 dividido por 2 vai dar 1, né? E vai ter um resto, né? 1 vezes 2 é 2, o resto é 1. Então, o resto de 3 dividido por 2 é 1. E por último é a divisão inteira. Então aqui, ó, o 2 dividido por 2, o resultado deu 1.0, float. O Python automaticamente converteu o resultado para um float. Aqui eu forço o resultado a ser o número inteiro. Então, a gente vai ver que o resultado vai ser só 1. Ó, sem 1.0, sem a parte decimal do número. Tá? Isso aqui, para os números pares, não tem desse jeito aqui não tem tanta diferença. Agora, no 3 dividido por 2, a gente vai ver que tem bastante diferença. Olha lá, ele vai jogar o resultado, né? Ele vai pegar só a parte inteira do resultado. E o resultado era 1,5. Então ele elimina a parte decimal e fica só com a parte inteira do resultado. Isso aqui, em algum momento, algum código aí pode ser importante, né? Se necessário, né? A gente só quer a parte inteira da divisão. Tá? Então, acho que por hoje tá bom. A live hoje foi um pouco mais rápida. Tá? Então, convido aí o pessoal que assistiu, vai assistir posteriormente. As lives eu vou postar elas no YouTube enquanto eu não posso abrir live lá no YouTube também. Então convido aí o pessoal que está assistindo no YouTube a se inscrever, tanto no canal do YouTube quanto no canal da Twitch. Tem os links aí, né? E quem estiver assistindo na Twitch também, se inscreva lá no YouTube. Tem também o código QR, quem quiser fazer uma doação aí para a gente continuar. Na verdade, independente da doação, vou continuar fazendo. Mas quem quiser ajudar com uma doação, muito bem-vindo. Valeu aí, até a próxima.